Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Canadas e essa aqui é mais uma aula sobre de literatura infantil, tá? Um tópico extra em que nós vamos fazer uma breve análise de um conto de fada, ok? Então a gente escolheu para vocês analisar o conto O Príncipe Sapo dos Irmãos Grimm, certo? Seguindo a estrutura que eu comentei com vocês lá nas aulas anteriores, tá bom? Bom, nós vimos que o conto de fadas, os contos de fada, têm uma relação aí com esse potencial presença do elemento fada, do destino, certo? Que é muito comum em muitas histórias. O destino é traçado e ele é cumprido numa determinada na narrativa, ao longo de toda a narrativa, tá? Então, por exemplo, nós temos a Bela Adormecida. Na Bela Adormecida, o rei, quando nasce a princesa, o rei convida as fadas e deixa de convidar uma. Essa fada que não foi convidada, ela se revolta, né? Então essa personagem se revolta e vai à festa lá da princesa e coloca lá o seu destino. Ela diz que ela vai crescer com 15 anos de idade, vai furar o dedo no fuso de roca e vai morrer. Faltava ainda uma fada dar o seu destino. Esta disse que ela, ao invés de morrer, iria dormir 100 anos. Pois bem, aconteceu isso, né? Você lê a história, você vê que quando faz 15 anos, não importa o que o rei faça, a menininha vai furar o dedo, vai dormir 100 anos e só vai acordar quando chegar o príncipe certo, na hora certa, no momento certo. O destino traçado foi cumprido, tá? Atitude voltada para a realização individual das personagens, o amor incondicional, a honra, são elementos que estão presentes no conto de fadas, certo? Ninguém luta para a humanidade, luta-se ali o desejo do príncipe, realizar o desejo dele, que é casar com a princesa, viver com a princesa e vice-versa, né? Esse herói vai passar por provas, obstáculos precisam ser vencidos, certo? Muitas vezes você tem um príncipe que aceita o seu destino, um herói que aceita o seu destino, um herói que espera pacientemente chegar o momento certo dele agir, tá? É o tipo de história que tem lá um momento da narrativa, o clímax da narrativa, em que se quebra um feitiço, um encantamento, que algo é revelado para o leitor, tá bom? Então nós temos isso como características, essas questões como características do conto de fadas, tá? Temos aqui a estrutura básica de um conto que está aqui desenhada, né? Início, ruptura com a realidade, confronto, superação de obstáculos e perigos, restauração e desfecho, tá? O que eu fiz então? Eu pego o conto do Príncipe Sapo, que está disponível no nosso ambiente virtual, e fiz aqui, peguei os trechinhos referentes a esses momentos da narrativa, tá bom? É isso que eu vou apresentar para vocês como análise, tá? Bom, lendo a história do Príncipe Sapo, nós percebemos que ele tem esse início, né? A apresentação das personagens, ambientes, aparecimento de herói, etc. Então, o início tem essa característica, né? É a representação da realidade imediata. A representação da realidade imediata, aquela compartilhada entre leitor e texto, né? E história, tá bom? Há muito tempo, quando os desejos funcionavam, vivia um rei que tinha filhas muito belas. A mais jovem era tão linda que o sol, que já viu muito, ficava atônito sempre que iluminava seu rosto. Perto do castelo do rei havia um bosque grande e escuro, no qual havia uma lagoa sobre uma velha árvore. Quando o dia era quente, a princesinha ia ao bosque e se sentava junto à fonte. Quando se aborrecia, pegava a sua bola de ouro e a jogava alto e recolhia. Essa bola era seu brinquedo favorito. Porém, aconteceu que uma das vezes que a princesa jogou a bola, esta não caiu em sua mão, mas sim no solo, rodando e caindo direto na água. A princesa viu que ia desaparecendo na lagoa, que era profunda, tanto que não se via o fundo. Esse é o início da história, não há nada de surpreendente neste início. Reis, rainhas, lagos, lagoas, princesas existem e essas situações são reais, né? Num plano de realidade, né? Compartilhado. Até o momento que há uma ruptura, uma saída da realidade, o início da fantasia, quando um fato fora da realidade do leitor acontece. Então, isso é o geral. Como ocorre nessa história? Então começou a chorar, mais e mais forte, e não consolava, e não se consolava, e tanto se lamenta, que alguém lhe diz: Que te aflige, princesa? Choras tanto que até as pedras sentiriam pena? Olhou o lugar de onde vinha a voz e viu um sapo colocando sua enorme e feia cabeça fora da água. Ah, és tu, sapo? Estou chorando por minha bola de ouro que caiu na lagoa.
Repara que esse "és tu, sapo" é com um tom de desprezo que ela vai fazer isso, né? Então ela já vê aquele ser lá, mas ela não se não estranha. Olha, um sapo falante. Não, não estranha. Esse é o mundo da fantasia do conto de fadas. Ele não existe na realidade do leitor, mas existe na realidade do texto. Por isso é ruptura com a realidade do leitor, entrada na fantasia. E tudo agora se desenvolve no plano da fantasia. Confronto, superação de obstáculos ou perigos, quer dizer, a busca de soluções no plano da fantasia, com poções mágicas, amuletos ou varinhas, etc. Isso tudo é esse momento, depois da ruptura, tudo isso ocorre. Então toda a história agora se dá na fantasia, no plano da fantasia. Todo o desenvolvimento da narrativa, desde quando a princesa abandona o sapo na lagoa até o momento em que ele segue com a princesa até seus aposentos, e lá se dá a quebra do encantamento feitiço que recaía sobre o pobre sapo. Então, nesse conto, né, do Príncipe Sapo, nós temos esse momento, são esses momentos de confronto e superação, tá bom? Que só vão ser revelados depois, mais para frente na restauração, haverá outras revelações. Tudo bem? Tá? Então, é isso que eu quero dizer com confronto, superação e obstáculos. Tá? A restauração, os encantamentos são desfeitos, descobre-se as verdades, a volta à realidade compartilhada com o leitor. Então, são as possibilidades aí desse item, né, da nossa estrutura da restauração. Diz o sapo, lá depois de tudo que está acontecendo na narrativa, né? O sapo vai atrás da princesa, vai reclamar junto ao pai da princesa tudo que a princesa prometeu, e o pai, o rei, vai impor sua voz de rei e vai dizer para ela que você prometesse, deve cumprir, né? Não deveria cuspir no prato que comeu, basicamente é isso que também ele fala para a princesa. Ela sobe então para o quarto, o sapo vai junto, e é aquele momento que ela vai para a cama e o sapo quer ir junto com ela. E o sapo diz: estou cansado, eu também quero dormir. Sobe-me, se não conta ao teu pai. A princesa ficou então muito aborrecida. Pegou o sapo e jogou-o contra a parede. Cale-se, bicho odioso. Porém, quando caiu ao chão, não era um sapo, e sim um príncipe com preciosos olhos. Por desejo de seu pai, ele era seu companheiro e marido. Ele contou como havia sido encantado por uma bruxa malvada, que ninguém poderia livrá-lo do feitiço exceto ela, essa princesa. Também disse que no dia seguinte iriam todos juntos ao seu reino. Então temos aqui esse momento que é quando se quebra o feitiço e se descobre a verdade, certo? Então quebra-se o feitiço no momento que ele é atirado na parede, quando ele cai ao chão. Ele é um príncipe de preciosos olhos. Repare que nesse ponto, quando você lê ele na íntegra, a princesa ela é tão linda que até o sol se encanta. E o príncipe tem preciosos olhos. Então não há uma descrição das personagens. Cabe ao leitor imaginar como eles são. Tá bom? Preciosos olhos. Os olhos revelam a alma, né? A pureza da alma. Por isso que a paixão se dá quando eles se olham nos olhos e ocorre então um momento dele se apaixonar. Então a princesa se apaixona pelo príncipe e ele por ela, né? Vice-versa. Ele já estava, né, indo atrás dela por causa disso, né? Então temos aqui esse momento. Então repare que essa questão dos preciosos olhos são bem interessante e bastante importante. Por exemplo, naquele desenho Hotel Transilvânia, se você reparar na história, na narrativa, ocorre o tchan quando os dois jovens trocam os olhares, né? Então, nessa brincadeira que eles fazem no filme, né, nesse filme de animação, eles estão jogando com essa informação dos contos de fadas, né? No Shrek também aparece isso, quando a Fiona olha nos olhos do Shrek, né, os dois acabam se apaixonando, ou seja, é pelos olhos que ocorrem essas revelações daí de pureza da alma, tá? Então isso é bastante interessante, certo? E a revelação então que somente essa princesa poderia quebrar o feitiço, então fez o sapo ir atrás dela o tempo todo, né? Então esse é o ápice, é o clímax da história, certo? Ocorre isso, há uma revelação de uma verdade, e agora tudo que acontece daqui para frente é o desfecho, certo? Se foram dormir, na manhã seguinte, quando o sol os despertou, chegou uma carruagem puxada por 8 cavalos brancos com plumas de avestruz na cabeça. Estavam enfeitados com correntes de ouro. Atrás estava o jovem escudeiro do rei, Henrique. Observe que é um reino, né? Eles têm todas essas indumentárias, são preciosas, né? E daqui até o final é o desfecho da história, o fim. Então o Príncipe Sapo é um conto de fada. Tudo bem? Tem respeito a toda essa estrutura. Eu tinha colocado para vocês, em comparativo, o Gato de Botas, o conto O Gato de Botas. Tá? O Gato de Botas não é um conto de fada, é um conto maravilhoso. Tá?
ele tem uma estrutura que pode parecer, é todo dentro da fantasia, tudo é dentro da fantasia, né? Mas só que quem é o protagonista da história é o gato. Não há um príncipe encantado que quebra o feitiço, que tem todo um protagonismo. Não. O protagonismo é do gato e o gato não se transforma em humano. Ele é simplesmente um gato que fala. Essa é a fantasia da história, da narrativa. Fala, conduz a história, é o autor de todo ele vai manipulando as personagens até conseguir lá transformar o rapaz no Marquês de Carabás e ter o casamento deles. Então, trata-se na realidade, de um conto maravilhoso em que se evidenciam os questionamentos econômicos e sociais, isto é, o gato representa a capacidade de superar por si mesmo, não dependendo de uma linhagem familiar, como no caso de príncipes e princesas. Tá? Então, o gato tem essa ideia por detrás dessa narrativa, tá bom? Tudo bem? Rapidamente, essa comparativa, essa explicação para vocês dessas duas histórias, dando ênfase aqui ao conto de fada e sua estrutura, tá bom? Aqui um pouco das referências aqui de consulta, né? E o texto do Príncipe Sapo tirado do livro lá dos contos dos Irmãos Grimm, tudo bem? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês agora. Muito obrigado aí e boa semana.